A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo Sentimentos que aprisiona a alma. E hoje nós vamos falar a respeito da cobiça, o número 1 dos pecados. Já dizia Mahatma Gandhi, sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Amém? Querido, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 29. Vamos ler? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Porquanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhamos, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Gostaria que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 e 2. Da onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, de que nos vossos membros guerreia? Cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiciosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerrear, e nada tendes, porque não pedi. Quero ler com você mais um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Queria te convidar para junto nós orarmos ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Ó Deus eterno, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Por isso invocamos o Teu Espírito, para que Ele possa cooperar conosco, para que Ele possa nos ajudar a colocar os Teus princípios, as Tuas palavras, por prática nas nossas vidas, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso irmão, sobre a nossa irmã, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Queridos, eu creio que, ao terminar esta aula, nós seremos capazes de conhecer algumas questões pontuais relacionadas à cobiça, a partir dos relatos bíblicos. Eu creio que nós vamos estar aptos, né? Nós vamos estar sabendo que esta emoção, a cobiça, ela traz dores e sofrimento indescritível ao ser humano. Nós vamos estar cônscios de que é possível vencer a cobiça por meio da vigilância, da gratidão, da confiança em Deus, né? E do apego à palavra de Deus. Nesta oportunidade, meus amados, vamos manter o foco na palavra de Jesus, que antes de propor a parábola, né, do rico insensato, Jesus disse que deveríamos ter cautela em nos guardar da avareza. E nós sabemos que a avareza
é uma cobiça excessiva, é uma cobiça sórdida por qualquer coisa. Jesus, né, ele disse ali em São Lucas capítulo 12, versículo 15, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida humana é muito mais do que isso. Ela transcende aquilo que é aparente. Infelizmente, muitas pessoas desconsideram o fato de que a criação não é um objeto para servir o homem, né, ou para ser possuído pelo homem. Queridos, a vida é estabelecida pelo relacionamento que nós desenvolvemos, enquanto a criação tem a finalidade de melhorar esses relacionamentos. As coisas não fazem a vida, mas sim Deus e as pessoas que estabelecem a vida. Apenas as pessoas se perpetuarão, né? Apenas as pessoas existirão para sempre. Nós sabemos que nós somos eternos. Desta forma, meu querido, né, nós temos que investir, né, naquilo que é eterno. Nós sabemos que na teologia a cobiça é um desejo intenso de ter algo que pertence a outra pessoa, né? É algo que não é de Deus. A cobiça é considerada uma distração que leva à perda da alegria, à perda do contentamento e leva o homem ao afastamento de Deus. Queridos, nós sabemos que a partir do 11 de setembro de 2011, nos Estados Unidos, né, da América, quando houve aquele atentado, né, cria-se na Baía de Guantánamo, né, a base naval americana, que está ali em Cuba, que está a 645 quilômetros de Miami. Então, essa base, né, naval, ela está preparada para receber os suspeitos de terrorismo, né, depois do 11 de setembro de 2011. E estes presos poderiam ficar ali naquela base naval perpetuamente sem direito a julgamento nenhum. Estes presos poderiam ser submetidos à tortura e a toda espécie de violação dos direitos humanos. A cobiça, meu querido, em muitos aspectos se assemelha aos mais bárbaros sistemas penitenciários do mundo. A cobiça aprisiona a alma e submete o ser humano às paixões mesquinha, degradante e cruel. Queridos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento existem vários vocábulos que se constituem em um auxílio eficiente na compreensão da palavra cobiça. Queridos, nós temos a palavra avar, que significa o desejo por si mesmo. Avar descreve o sentimento em que a pessoa se volta de maneira egoísta para dentro de si e dos seus apetites, sem se importar com qualquer outra pessoa ou com qualquer regra moral. Tá? Não estão preocupados. Por isso, Deuteronômio 5:21 diz: não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Provérbios 21:26 vai dizer: o cobicioso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. No Provérbios 23, no versículo 3, nos diz: não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Nós temos a palavra chamar, que significa desejar, ou seja, alguém que é dominado por um desejo quanto mais repetitivo, alguém que sai em busca de algo, alguém como Acã, que recebeu uma palavra para não pegar nada dos despojos de Jericó, que tudo seria consagrado para Deus. E no capítulo 7 do livro de Josué, no versículo 21, ele disse: quando vi entre os despojos uma capa babilônia e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso, né, de 50 ciclos, cobicei-o e tomei, e eis que estão escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela, né?
Então, querido, você vê que Acã foi dominado por uma cobiça tremenda e foi e pegou. Queridos, nós também temos a palavra hebraica batsa. Esta palavra aparece 8 vezes no Antigo Testamento e ela tem o sentido de ganhar, de adquirir de forma injusta ou ilegal, impulsionado pela cobiça, por esse desejo destrutivo, né? Nós vamos ver em Abacuque, capítulo 2, versículo 9, ai daqueles que para sua casa ajunta cobiçosamente bens e mal adquirido para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Olha o que no versículo 19 de Provérbio 1 vai dizer: são assim as veredas de todo aquele que usa cobiça, ele põe a perder a alma dos que a possuem. Ou seja, as pessoas se perdem por causa desta cobiça. Também nós temos a palavra grega epitomeu. Esta palavra aparece por mais de 10 vezes no Novo Testamento e significa fixar a mente sobre. A palavra epitomeu dá a ideia de desejo descontrolado em busca, de um objeto ou uma meta. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçam. Como eles cobiçam. Olha, ainda nós temos a palavra grega, phreonexa. Esta palavra é um substantivo grego que aparece por uma dezena de vezes no Velho Testamento. Dá a ideia de um ciclo interminável de busca por mais e mais, sem a completa satisfação. Sem a completa satisfação. Tá? Nós vamos ver Mateus capítulo 7, no versículo 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Pessoas insaciáveis, Vamos ver em Efésios 5:3, que diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza é sinônimo de cobiça, nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a perdição não dormitará. Queridos, a cobiça não conhece limite. Aqueles que pela cobiça são dominados expressam grande anseio para obter riqueza, prestígio, honra e glória. Quanto mais o indivíduo ajunta para si, mais ele quer, mais ele deseja, sem se importar com o meio para obter, essas coisas, e sem jamais se contentar com aquilo que ele já possui. Acossado pela cobiça, os homens correm como lebre perseguida pelo caçador. Querido, a cobiça não está condicionada à idade. Pessoa de todas as idades pode se deixar dominar por esse sentimento deletério, por esse sentimento destrutivo. Alguns estudiosos afirmam, que esta emoção, a cobiça, tende a ser intensificada com o passar dos anos. Caso não haja arrependimento, caso não haja mudança de comportamento por parte dessa pessoa que está exercendo a cobiça, assim a cobiça pode se tornar raiz de muitos males. Tá? A cobiça é um pecado abominável. A cobiça desagrada a Deus porque representa uma espécie do culto ao eu. O indivíduo dominado pela cobiça não tem qualquer preocupação com o próximo ou com as questões relativas à eternidade.
O seu foco está na obtenção infindável de bem físico e abstrato nessa vida. O Salmo 10, versículo 3 vai nos dizer: porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Olha, Marcos 7, 21, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Tá? Em 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Queridos, a cobiça é inconsequente. O princípio destrutivo da cobiça pode provocar as piores desgraças na vida do ser humano. É justamente na cobiça que surgem os adultérios, as guerras, os roubos, as fraudes, os desentendimentos, inclusive o desentendimento na família e no ciclo de amigo, né? É na cobiça que surge a exploração do homem pelo homem, é na cobiça que surge a luta pelo poder e de toda a espécie de corrupção. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, né? O apóstolo Paulo fala: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. No versículo 9 ele vai dizer: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muita concupiscências loucas e nociva que submerge os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Né? Tiago vai falar também no capítulo 4, no versículo 1 e 2. De onde vêm as guerras, peleja entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, né? Que nos vossos membros guerreia? Cobiçai e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combatei e guerreais, e nada tende, porque nada pedi. Pedi e não receber, porque pedes mal, para gastar nos seus vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade comum é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Querido, a cobiça afasta o homem da presença de Deus. A cobiça, meu amado, é uma obstinação, um desejo intenso de conseguir algo, sem dar qualquer importância aos planos ou à vontade do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo inclui a cobiça entre os desvios morais que expulsa Deus da vida do homem, impedindo que esse homem, que esse homem possa alcançar os tesouros do reino de Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou cobicioso, ou avarento, a qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Querido, o desejo desenfreado por possuir passou a integrar a natureza do ser humano, ainda nos primórdios da sua história. O primeiro casal, Adão e Eva, movido pelo desejo de transcendência e de livre-arbítrio, decidiu trilhar um caminho oposto às orientações dadas por Deus. Queridos, ceder ao capricho da cobiça sempre vai trazer dores e sofrimento indescritível. As páginas da Bíblia Sagrada estão repletas de exemplos que ilustram estas afirmativas, que ilustra esta verdade. Nós podemos ver, querido, que Acã, filho de Carme,
né? Esse personagem ficou marcado pela sua cobiça e, consequentemente, né, essa cobiça, né, o levou à desobediência à ordem divina em relação aos despojos da cidade de Jericó. Nada deveria ser tomado de entre os espólios, né? Pois tudo estava amaldiçoado, conforme Josué, capítulo 6, versículo 17 e 18. A ordem de Deus foi bem clara quanto ao ouro, a prata, seria consagrada ao Senhor, tá? Consagrada ao tesouro do Senhor, como disse, né, Josué, no capítulo 6, no versículo 19. Acã não era ignorante, mas a corrupção de Acã, né, o levou a tomar uma atitude que foi descoberta depois que Israel sofreu uma vergonhosa derrota diante do exército de Ai, que está ali em Juízes, capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 5. O povo de Israel agora, né, vai ser convocado a uma santificação. E Josué disse que aquele com quem a prata, o ouro, os objetos fosse encontrado, ele seria lançado no fogo juntamente com esses objetos e com tudo que eles possuíssem. A sorte foi lançada e esta recaíram sobre Acã, sobre a casa de Acã, e assim Acã e sua família sofreram a consequência duríssima da sua cobiça, né? Como está escrito ali em Josué capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 21, foram todos eles destruídos. Também nós podemos ver o discípulo de Eliseu, Geazi, que ele ficou leproso, né, por resto da sua vida, porque foi acometido por uma cobiça e foi atrás do general Naamã, né, que foi curado da sua lepra quando entrou por 7 vezes ali no Rio Jordão, né? E ele foi curado por intermédio, né, das orientação do profeta Eliseu. E agora ele, grato, ele queria dar, né? Ele queria presentear Eliseu, né, com algumas dádivas. E Eliseu rejeitou, não quis, como está escrito ali em 2 Reis capítulo 5. Mas Geazi, que tinha uma cobiça, um desejo muito grande de possuir, depois que Naamã saiu, ele foi atrás, né? E pediu as coisas, né? E tomou sobre si. E a lepra de Naamã, né, passou, entrou, pegou em Geazi e a tua semente para todos sempre, como está escrito em 2 Reis, capítulo 25, capítulo 5, versículo 27. Geazi então saiu da presença do profeta, né, Eliseu, branco como a neve. Olha, nós também conhecemos a história de Judas Iscariote, tá? E alguns intérpretes, para tentar amenizar a culpa de Judas, né, tá? Por causa da sua traição, tá? Então eles acham que Judas estava tentando fazer com que Jesus usasse os seus poderes sobrenaturais contra os domínios romanos sobre os judeus. Ele ansiava que Israel fosse liberto dos domínios romanos, tá? Uma vez que Judas, ele pertencia a um grupo sicário, né, a um grupo chamado nacionalistas, tá? Entretanto, não é possível nós encontrar base para esse argumento. Ao contrário, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, olhamos em Mateus capítulo 26, versículo 14, 15, 16, nós vamos ver, né, Judas entregando, né, o Salvador movido por cobiça, tá? Ele desejou que os religiosos, né, desse para ele, né, 30 moedas de prata, né? É isso que ele foi movido. Quer dizer, o amor ao dinheiro foi responsável para mover Judas, né, a fazer de Judas o maior traidor da história. Nós sabemos que certos líderes religiosos, os fariseus,
condicionavam, né, os seus conceitos de pecado para aquilo que servia aos seus propósitos. Assim eram os fariseus, dominados pela cobiça, eles estavam prontos para cometer as maiores atrocidades. Jesus, né, combateu os fariseus de forma veemente, tá? Nós vemos isso na Bíblia Sagrada, né, nos Evangelhos. Nós vemos em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 16, Jesus dizendo: ai de vós, condutores de cego, porque dizes qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar? O que santifica a oferta, né? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Os fariseus, os líderes religiosos, eles condicionavam os seus conceitos de pecado para aquilo que servia aos seus propósitos. Assim eram os fariseus. Eles eram dominados pela cobiça, eles estavam prontos para cometer as maiores atrocidades. E Jesus, né, entendendo isso, combateu eles de forma veemente nos evangelhos, em especial no capítulo 23 de Mateus, no verso 16, ele vai dizer: ai de vós, condutores de cego, porque dizes qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aí Jesus vai falar para ele: insensatos e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O problema dos fariseus é que eles preferiam o ouro ao templo, a oferta ao altar, porque era bens dos quais eles desejavam se apropriar. Querido, o dinheiro, o produto da exigência mercantil em si, ela nunca foi o problema, o dinheiro nunca foi o problema. Mas se o dinheiro vier a possuir, tá? Quem julga tê-lo, aí sim se instaura o domínio de Mamão, o Deus do dinheiro. Nesse sentido, o mal reside na relação que se estabelece com o dinheiro de troca, né? Tá? Com o objeto de troca, o dinheiro. Essa conexão, sim, poderá nos arrebatar a alma. Queridos, a cobiça procede do inferno e atende aos interesses mais elevados dos príncipes das trevas, cujo objetivo é roubar, é matar e destruir, como diz ali em João capítulo 10, versículo 10. A cobiça é o primeiro de todos os pecados. A vontade de Deus é que seus filhos vençam a cobiça. Vença a cobiça, tá? E para sermos vitoriosos, nós precisamos, né, usar, né, essas ferramentas. Primeira dela, a vigilância. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 ao 31, o apóstolo Paulo alertou os anciões da cidade de Éfeso quanto aos líderes que, né, como lobos cruéis, não poupariam o rebanho e atrairiam os discípulos para si com palavras perversas. A recomendação do apóstolo Paulo foi que vigiasse, né, no versículo 31. Eles deveriam tomar todo o cuidado para edificar a igreja, tá, sobre os fundamentos que o apóstolo Paulo diligentemente estabelecera na igreja de Éfeso. Jesus, antes de propor a parábola do rico insensato, ele diz que nós deveríamos ter cautela de nos guardar da avareza, que é a cobiça excessiva, a cobiça sórdia por qualquer coisa, né? Porque a vida de qualquer um não se consiste na abundância daquilo que ele possui, como disse Jesus em Lucas capítulo 12, no versículo 15. Paulo fundava e edificava a igreja com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. E um dos princípios estabelecidos pelo mestre é que ele fez questão de repassar. É que todo cristão deve estar contente com aquilo que ele tinha e que não deveria condicionar a sua felicidade à quantidade de bens materiais que ele poderia possuir. Tá? Querido,
Outra arma, né? Outro instrumento que nós temos que usar é a gratidão. Outra ferramenta que nós temos à nossa disposição se chama gratidão. Uma pessoa grata, ela considera que aquilo que ela tem em Deus é maior que aquilo que ela ainda não possui. Uma pessoa grata se sente feliz por suas conquistas, pois entende que o mais importante não são as coisas que ela conquistou, mas da maneira como ela administra as posses e como ela desfruta daquilo que ela conquistou. É grata a Deus por sua família, por seu emprego, é grata a Deus por sua saúde, é grata a Deus pelo dom da vida, né, com a qual foi graciosamente presenteada. Outra ferramenta que nós temos, né, para combater a cobiça é a confiança em Deus e o apego à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo desafiou os anciãos da cidade de Éfeso a considerar os seus esforços sobre-humanos para pregar-lhe as palavras, né? O apóstolo Paulo desafiou os anciões da cidade de Éfeso a considerarem seus esforços sobre-humanos para pregar-lhe a palavra e assim não inverteram os seus valores. Olha o que diz no versículo 31 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha, o apóstolo Paulo estava dizendo que os anciãos da cidade de Éfeso deveriam olhar para Deus com os olhos de confiança, com os olhos de fé. O apóstolo Paulo, ciente desta verdade, também os recomendou a palavra da graça, porque somente pela palavra da graça seria suficiente, né, por meio da operação do Espírito Santo nesta palavra e por meio desta palavra manter, né, os irmãos de Efésio firmes. Queridos, existem pessoas que evitam os pecados, capazes de comprometer sua reputação diante dos homens, mas consente em um procedimento diário de impiedade. Jesus disse que os fariseus e os escribas limpavam o exterior do copo e do prato, mas o seu interior permanecia cheio de ganância e de cobiça. Em Mateus capítulo 23, o versículo 25 e 26. Os fariseus eram vistos como pessoas aparentemente normais. No entanto, seu coração era o recôndito de toda sorte de distorção e excesso. Segundo Jesus, limpar o exterior e manter sujo o interior não passa de mera tolice. Que Deus, em seu infinito poder e sabedoria, nos ajude a viver uma vida pura e livre da cobiça, o terrível pecado que assola a alma e a conduz pela senda do infortúnio da aflição. Confiamos em Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, 19, o meu Deus, porém, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Queridos, já dizia Epicuro, queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, papai querido, por esse tempo. Deus, cria em nós, Senhor, Pai querido, ó Deus eterno, um espírito digno, Senhor. Ó Deus, nos livra da cobiça, Senhor, desse mal. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças